Eu não tenho nenhum. Por todos os lugares que eu passei, quer dizer, administração, enfim. E em 2004 fui disputar a eleição fui disputar a eleição, colocar a nossa posição em relação à política de Guarapari. Então tem que ficar claro o seguinte: uma coisa é um rompimento político, que isso aí é claro, transparente, com diálogo com a comunidade, com a população. Outra coisa era eu assumir uma postura, eu rompi contra ele, mas vou tomar o lugar dele. Isso aí é errado. Você acha que claro, isso aconteceu agora com o atual? Eu gostaria de falar assim, da minha postura. Eu não concordei com o senhor Antônio, rompi com ele, 4 anos depois disputei a eleição contra ele, perdemos a eleição, mas com muita dignidade reconhecemos a nossa derrota e ficamos na torcida para que ele desse certo, já que o povo tinha credenciado a ele mais um mandato. Isso é o respeito às regras democráticas. Agora, esse histórico de Guarapari, de 88 para cá, 88 ganha um prefeito, que foi Benedito, Morena questionou o resultado da eleição, teve recontagem e começou a instabilidade política de Guarapari. Exatamente. De lá para cá... Houve, por sinal, 15 votos de diferença nessa recontagem, salvo engano, que eu acompanhei. 15 votos. Entre 15, 22, 26 votos. E aí depois persistiu. Aí depois, no outro mandato, ela ganhou. Aí houve lá um processo na Câmara, ela saiu. Depois houve um processo na Câmara, o Gilberto saiu. Isso, se a gente for ver na história dos municípios capixabas, aqui é assim, exagerado. Então, eu acho que a gente tem que buscar a classe política de Guarapari, vocês, a imprensa, estabilidade política do município. Não pode ser assim, esse jogo, nós votamos, isso não pode ser não tá bom, trama lá com alguém, com a Câmara, derruba o cara, não pode ser assim. Eleição existe de 4 em 4 anos para cada cargo, justamente para o povo manifestar. E quem perdeu que espere chegar o povo manifestar. Essa é a minha opinião, e não é só uma opinião, como é a nossa história. Nós tivemos o rompimento em 2001 com o senhor Antônio, um ano depois da eleição. Ficamos sozinhos em Guarapari. Muita gente falava, você rompeu, você vai ficar falando sozinho. Acabou sua carreira política. Depois tivemos coragem de disputar a eleição em 2004 contra a máquina, contra recursos financeiros de outro candidato, enfim, candidaturas poderosas. Mas disputamos com dignidade, com humildade, ouvindo as pessoas. E construímos, eu acho, uma história e um espaço na política. Bom, antes que o Fabiano se manifestar, nós vamos para o intervalo, mas já voltamos. Você vê que o debate também não poderia ser diferente. O Rodrigo chamou aqui, já que os assuntos são diversos, inclusive, Fabiano. Aliás, você pode fazer a sua colocação, mas a gente já deixa no ar para daqui a pouco, depois do intervalo. O Rodrigo tem aí uma pasta de muita importância, falou no começo aqui dos órgãos que estão sob sua responsabilidade, e falava agora dessa questão de democracia. A solidez democrática, vou falar dos meus alunos esses dias, dos técnicos, que a solidez econômica que o país vive hoje é graças a uma consolidação da democracia que se iniciou lá em 88, em 85, pagou-se um preço com a eleição do Tancredo Neves. Então, quer dizer, essa questão de estabilidade política traz seus dividendos no campo econômico. Depois o Rodrigo pode falar melhor sobre isso. E depois do intervalo também, o Rodrigo falou em máquina, a colocação para o Rodrigo vai ser simples. Será que a próxima eleição vai ser uma briga, mesmo que, entre aspas, da máquina contra a máquina? Olha, não estamos falando de futebol não, que seria a máquina tricolor, ou seja, a da prefeitura contra do governo do estado, depois do intervalo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Em Debate dessa sexta-feira, 25 de janeiro. Estamos recebendo aqui o secretário estadual, Rodrigo Chamon. Algumas colocações foram deixadas aí antes do intervalo. Uma delas, eu perguntei a Rodrigo, deixei no ar, se as eleições, que aliás, nós já estamos no mês de janeiro, o Rodrigo, inclusive, daqui a pouco vai falar sobre, nós já comentamos em off aqui, a saída em abril. O Rodrigo vai ter que se afastar da secretaria, volta para a Assembleia, ou seja, o clima depois do Carnaval, a gente vai
a esquina dos aflitos, como diz o nosso prezado Hamilton, né? A esquina dos aflitos vai realmente começar a efervescer, vai esquentar. Mas é o seguinte, mas você acha então que vai ser uma briga de máquinas? Ou seja, colocando o seguinte fato, que a sua imagem, mesmo depois você saindo da secretaria, vai ficar associado às obras, inclusive que você realizou à frente da secretaria, e o prefeito atual, interino, enfim, o prefeito atual vem realizando diversas obras. Então você acha que vai ser um embate nesse sentido? Eu acho assim, a eleição depende muito, a qualidade da eleição depende muito de como os candidatos conduzem as suas propostas, para que o povo as entenda e debata e faça as suas escolhas. Eu costumo dizer o seguinte, o principal ator de uma eleição não é o candidato não, é o eleitor, é o povo que está prestando atenção nas nossas vidas, que vai nos ouvir as nossas propostas, certamente fará a sua escolha. Eu acho que tem tudo para ser um debate vivo, desde que a gente se convença, os atores políticos de Guarapari se convençam de que eleição é coisa séria, de que mandato é coisa séria. Eu acho que nós não podemos, como eu disse, cair na história de Guarapari, de 88 para cá, que é a história da conspiração e do golpismo. Retroceder. A história da conspiração e do golpismo foi da época da ditadura. Você lê aquele livro Ditadura Escancarada, mostra como os generais presidentes ficavam com medo dos generais também de exército, ficava sempre um clima de será que eu amanhã sou presidente ou não sou? As diferenças políticas de Guarapari, os líderes políticos devem resolver nas eleições. Não pode resolver em subterfúgio em Câmara e não pode resolver em gabinete de juiz, achar que vai resolver em gabinete de juiz. Eu acho que isso é um desserviço e não é pedagógico para a democracia. Então, portanto, nós, se tivermos candidatura, ninguém é candidato agora, nós vamos bater muito nesse sentido, de regras claras, diferenças políticas resolvidas na eleição, no debate, nas regras claras, olhando cada um no olho do outro, dizendo verdade, e não procurar depois do resultado das eleições subterfúgio para A ou para B, ou as diferenças políticas terminarem, serem resolvidas na justiça, que não é isso que é o correto, na minha opinião. Rodrigo, falando dessa questão de eleição é coisa séria, mandato é coisa séria, a gente concorda, gênero, número e grau com você, acho que a visão das pessoas é um pouco mais politizada. E uma das questões que a gente colocou antes do encerramento do bloco, não deixou no ar, que você tem aí uma pasta de grande importância para o desenvolvimento do Estado, do ponto de vista econômico, social e afins, digamos assim. Então, quando a gente fala que política é coisa séria, que mandato é coisa séria, você concorda? A gente falava aqui que a consolidação democrática do país deu a credibilidade para que nós hoje estivéssemos gozando dos benefícios da economia mundial em termos de credibilidade, de confiabilidade na economia. Então, você concorda que de 88 para cá, em 20 anos, nós perdemos muito chão, mas assim, caminhamos para trás, nós atrasamos muito em função dessa... Não há dúvida. Basta comparar o que era Guarapari em 1985, 86, 87, que foi o último governo do Graciano. Nós vivíamos aqui pleno emprego, Exato. Não existia desemprego. Guarapari era uma cidade com muitas obras, muitas realizações. Guarapari era uma cidade super segura. Guarapari é uma cidade que tinha controle na gestão urbana e era uma cidade de ponta no turismo nacional. De lá para cá, essas instabilidades políticas, elas interferem no funcionamento de uma máquina pública, né? Quer dizer, em um mandato nós tivemos 3 prefeitos, olha que absurdo.
Nós tivemos Morena eleito, Gilberto, depois deposto, cassado, e o Michel Haddad. Quer dizer, Gilberto cassado, que depois foi inocentado pela justiça anos depois. Aí depois vem a instabilidade, o Paulo Bosch passou por um período mais estável, depois veio, quando eu e seu Antônio ganhamos a eleição em 2000, 2 meses depois, 3 meses depois, já estavam falando que nós não ficaríamos. Até por causa do quadro, né? Do histórico. Então veja bem, esse quadro, a gente tem que abandonar esse quadro. Eu acho que a população está muito madura, muito ciente, né? A democracia se consolidou no Brasil, se consolidou no Espírito Santo, Guarapari também vai acontecer isso, de um povo, o eleitor e a população, os empresários, enfim, muito conscientes do seu papel, os líderes religiosos, comunitários, e vamos para um bom debate. Eu acho que o debate desse ano vai ser um debate assim, pode ser de alto nível, pode ser no campo das ideias, no campo das propostas, que é o ideal, no campo das realizações, tem tudo para ser de alto nível, desde que nós venhamos aí a abandonar os subterfúgios e assumir a clara posição de que poder se alcança através do voto. Rodrigo, e como você vê, já que, como você falou, eu ainda não sou candidato, você ainda é candidato, tem a convenção, mas enfim, desses pré-candidatos que estão aí, como é que você analisa isso? Esses que apareceram com colegas de pesquisa, por exemplo, o próprio Edson Magalhães, também apareceu o Ricardo Conde, o Paulo Bosch. Como é que você analisa esse quadro? Aliás, ainda tem a possibilidade, também foi lançado o Luiz Rosa. Como é que você analisa esses nomes? Tem vários nomes colocados, né? Tem o Luiz pelo PR, tem o Ricardo Conde pelo PV, tem o prefeito Edson pelo PPS, tem o Marcos Borges pelo PMDB, pelo PT tem o Pampanelli, tem vários nomes colocados, todos pré-candidatos, né? O José Teófilo pelo PSDB. Tem lá na frente uma bifurcação, tem lá um funil, né, onde os partidos começam a se entender e estabelecem as suas prioridades, suas coligações. Os candidatos que têm mais densidade eleitoral, segundo as pesquisas, eu vejo assim, tem uma safra nova de políticos em Guarapari, apontados pela pesquisa. Apareceu o nome do Edson, o meu nome, o nome do Ricardo, né? Com mais densidade, do Paulo Borges, representando mais aí a política tradicional, né? Então tem uma safra nova, por isso que eu estou entusiasmado, que esse ano vai ser assim um ano de um debate mais no campo das ideias, sabe, Fabiano? de um nível melhor. Vai ser no nível melhor, a gente tem que deixar as diferenças pessoais de lado, né? E isso não é só um recado para Guarapari, é um recado para o Estado, para o Brasil, né? Elevar o nível. Mais debate em televisão, debate em rádio, debate em faculdade, em escola. Cada um vai mostrar o seu valor, suas propostas, e o povo é quem decide. Rodrigo, agora você falou no terreno das ideias, e eu vou acrescentar das realizações, nós já é um gancho para a gente falar, por exemplo, que ontem, aliás, mostramos uma reportagem aqui. Vocês recebeu elogios, recebi ligação, a reportagem ficou assim, livro de Gazeta, tem que receber esse comentário. Bom, parabéns. Aliás, o Gazeta, inclusive, esteve aqui também, que foi o seguinte, o lançamento oficial, né, do edital para a urbanização do centro da orla central aqui de Guarapari. Quer dizer, então é uma dessas realizações, essas atividades sua aí na Secretaria do Governo do Estado. Então eu gostaria, quem não acompanhou a reportagem, que você falasse disso, ou seja, quanto está sendo disponibilizado pelo governo para essa, e quais são os pontos que vão ser contemplados. Eu acho que a participação nossa na Secretaria fortaleceu a posição de Guarapari no governo. Então, nós já tínhamos feito 43 milhões de reais de investimentos em Guarapari, o governo, na área de saneamento, na área de melhorias. Levamos água para Meiaípe, recuperamos o Rádio Hotel. O Rádio Hotel ia para leilão, Fabiano, ia para leilão para pagar a dívida trabalhista com os antigos trabalhadores do Rádio Hotel. O
governo do Estado negociou com os trabalhadores 3 milhões de reais, eles receberam os seus direitos trabalhistas e o Rádio Hotel ficou liberado no nosso município. Quer dizer, fizemos reforma no mercado de peixe, pavimentação de diversas ruas, estrada de Buenos Aires, Pracetiba, Iguape, enfim, uma série de obras estruturantes que somadas deram 45 milhões de reais. Primeira etapa. Segunda etapa. Ontem nós publicamos o edital de licitação da obra do centro, da orla do centro